Johnny Frank Garrett foi um norte-americano executado no Texas pela suposta autoria da violação e morte da freira Tadia Benz, de 76 anos, no Halloween de 1981. O seu caso foi muito debatido e se tornou célebre pelo fato de, à data do crime, ele ser menor de idade. Até o fim, Johnny se declarou inocente e muitas dúvidas foram levantadas sobre sua culpa no caso. Uma particularidade é que o próprio Papa João Paulo II enviou um pedido de clemência à governadora do Texas, porém, esse pedido foi rejeitado. A festa do Halloween, na sua origem celta, celebrava as colheitas recém-realizadas de cereais que serviriam de sustento durante o próximo inverno. Uma ocasião importante também, do ponto de vista espiritual, pois era quando ele acontecia que os limites entre o mundo real e o sobrenatural deixavam de existir, e os mortos do último ano vagavam pela terra para visitar os locais nos quais tinham vivido e para rever seus familiares. Além deles, outros seres sobrenaturais, incluindo espíritos malignos, visitavam as vilas, sendo necessário bem iluminá-las para se proteger e até mesmo usar máscaras e disfarces para evitar ser reconhecido por essas entidades demoníacas. Muitos séculos se passaram desde a proteção da luz das fogueiras célticas e, infelizmente, o mal continua a se aproveitar das sombras da noite para agir. Foi isso que descobriram as freiras do convento de São Francisco, em Amarillo, Texas, na manhã de 31 de outubro de 1981, quando encontraram a irmã Tadia Benz, de 76 anos, estuprada, assassinada e mutilada em seu quarto no segundo andar. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos e antes de prosseguir com a história, eu peço que você deixe o seu like, ative o sininho da notificação para receber os vídeos especiais de Halloween e também os vídeos da semana aqui do Insólito. Toda segunda e quinta-feira tem conteúdo novo aqui. E se puder, compartilhe nosso conteúdo com quem se interessa. Recados dados, vamos aos fatos. Dando continuidade ao nosso especial criminal de Halloween, hoje é o dia de trazer para vocês uma história bastante polêmica nos Estados Unidos até hoje. Não só por envolver um menor de idade sentenciado à pena capital pelo estupro e homicídio de uma freira, como também por envolver situações insólitas, onde a mais grave se refere ao médico legista do caso, que logo mais vamos detalhar. Depois de passar 11 anos no corredor da morte, o acusado, Johnny Frank Garrett, então com 28 anos, foi executado por injeção letal em 1992. Ele sempre pretextou sua inocência no caso e, antes de morrer, garantiu seu lugar na história por 3 coisas: os supostos erros judiciais no seu processo, a carta na qual amaldiçoou todos os responsáveis diretos pela sua morte, maldição esta que supostamente destruiu a vida dessas pessoas. As suas últimas palavras: gostaria de agradecer a minha família por me amar e cuidar de mim, e o resto do mundo pode beijar a minha bunda. Sei que diversas vezes criticamos, e com razão, o nosso sistema judicial. Porém, este caso ocorrido nos Estados Unidos apresenta inconsistência tais que, ao chegarmos ao final dele, a grande dúvida é se tivemos uma ou 2 vítimas fatais nesse crime. Em relação à freira, inexistem quaisquer outras informações além do seu nome, Martina, convertido em Tadia, em referência a ser suíça. No Halloween de 1981, após a constatação da sua morte, o corpo foi encaminhado à autópsia realizada então pelo patologista Ralph Erdman, o principal patologista forense do Texas na década de 80, que revelou os detalhes macabros do homicídio. Inicialmente, os investigadores pensaram, pelas semelhanças existentes, que esse assassinato estivesse relacionado ao caso de estupro e morte de Narnie Cox Bryson, outra idosa de 77 anos, ocorrido em 9 de julho de 1981. Tanto que as notícias dos dias que se seguiram ao assassinato da freira mostraram policiais procurando por um refugiado cubano, ou seja, os detetives estavam convencidos de que o mesmo homem, Leôncio Pérez Rueda, de 54 anos, tinha matado as 2 mulheres. Detalhe,
Testemunhas, inclusive, declararam ter visto um homem de pele escura se escondendo atrás de algumas árvores perto da cena do crime, isto é, do convento, na época do assassinato. E essa descrição possuía correspondência com a aparência de Leôncio Pérez Rueda, e não com Johnny. Posteriormente, em 2005, esse cara foi preso e condenado a 45 anos de prisão pela morte da senhora Bryson. Contudo, a brutalidade e as circunstâncias do crime, pensem bem, uma invasão domiciliar durante a noite, quando a vítima, uma idosa, dentro de um convento, estava na cama dormindo, deixaram obviamente os moradores da cidade de Amarillo aterrorizados e com a convicção de que ninguém estava a salvo. E este terror era diretamente proporcional à pressão exercida sobre o departamento de polícia, que precisava demonstrar sua capacidade de servir e proteger. Conclusão? Adivinhe. Johnny Frank Garrett, de 17 anos, foi preso e interrogado. Ele morava do outro lado da rua do convento, um lugar onde já havia estado e deixado algumas impressões digitais. Ele possuía um passado criminal e era descrito como portador de alguma doença mental. Não se sabe exatamente como foi esse interrogatório, porém, ele nunca assinou a confissão que provavelmente nem era de sua autoria e que continha informações totalmente em desacordo com as evidências da cena do crime. Walter Yerger relacionou Garrett às impressões digitais no quarto da religiosa assassinada. Este policial ainda afirmou aos jornais locais que conhecia alguns dos hábitos do jovem suspeito, que inclusive já tinha sido investigado em um caso de roubo que ele mesmo, inspetor policial, apurou. Isso contribuía para a culpabilidade do rapaz. Apesar da sua pouca idade, Johnny já havia passado por situações bem difíceis. Abusado sexualmente pelo padrasto na infância, fora obrigado a se prostituir com homens e participar de vídeos pornográficos. Apresentado ao álcool e a drogas pesadas, anfetaminas, desde os 10 anos de idade, também sabemos, pelos relatos de familiares, que ele sofria violência física e constantes agressões. Claro que, tendo sido submetido a essa vida disfuncional, ele certamente poderia ter se convertido num maníaco. Na verdade, era quase de se esperar que coisas ruins acontecessem. Pois bem, com isso em mente, vejamos que o sargento da polícia de Amarillo, Claude Stephens, declarou que as impressões digitais encontradas no quarto da freira assassinada não poderiam ter sido feitas por outra pessoa além de Garrett. Também foi considerada como evidência uma faca de carne encontrada na casa de Garrett, semelhante à arma encontrada na garagem do convento. Porém, as amostras de cabelo e sêmen coletadas, conforme a análise de especialistas, não podiam ser vinculadas exclusivamente a Garrett. Como conclusão deste processo, Garrett foi julgado e recebeu, em setembro de 1982, a pena de morte e, por fim, foi executado em 11 de fevereiro de 1992, aos 28 anos. A execução ocorreu depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou 2 recursos na noite anterior e um terceiro recurso foi rejeitado cerca de 1 hora antes de sua execução. Quanto ao médico legista que citei no começo, apreciem as próximas informações. O caso de Garrett envolveu o Dr. Ralph Erdman, o bambambam da patologia forense texana na década de 80. Na época, o Dr. Erdman, que havia se formado no México, já era um profissional sênior que logo depois de se mudar para o Texas, começou a fazer autópsias por 5 hospitais. Em 1983, ele expandiu os negócios ao ponto de realizar 3.000 autópsias em 10 anos. Isso trabalhando em pelo menos 41 jurisdições. Durante seu ano mais agitado, 1990, ele fez surpreendentes 480 autópsias. Dinheiro? Com certeza. Uma média de $650 por cada necrópsia. Mas as coisas ficam mais interessantes quando, em 1992, o bom doutor foi condenado por falsificar laudos de autópsia. Esse escândalo começou no ano anterior, quando a família do falecido Robert Craig Newman questionou os resultados de um relatório de autópsia. Documento este
que incluía informações sobre o peso do baço e da vesícula biliar do homem morto. Porém, segundo o filho do falecido, seu pai havia removido o baço anos antes. Para esclarecer essa discrepância, o corpo foi exumado e não havia evidências de que uma autópsia tivesse sido realizada. Em outro caso, o Dr. Erdmann afirmou ter examinado o cérebro de uma mulher, contudo, não havia sinais de que qualquer corte tivesse sido feito. Ainda, em uma investigação de assassinato, as autoridades de Odessa disseram que Erdmann havia extraviado a cabeça da vítima. E sem a cabeça, onde fora localizado o ferimento à bala, não havia provas e as acusações contra o assassino tiveram de ser retiradas. Vários processos foram impactados como resultado da incompetência do Dr. Erdmann. Por exemplo, um deles no condado de Lubbock. Pagou-se a um homem $15 mil por prisão injusta, depois de ele passar meses na prisão acusado da morte de seu filho pequeno. A alegação é esta que uma segunda autópsia, por um patologista competente, revelou ser falsa e que a morte tinha sido um afogamento acidental. O Dr. Erdmann não era apenas incompetente, mas também corrupto. Em 1995, foi indiciado por perjúrio e adulteração de evidências relacionadas ao julgamento de Johnny Lee Ray, ocorrido 5 anos antes. Ray ficou no corredor da morte por 2 anos, com base no depoimento falso do médico, até tudo ser esclarecido. Por fim, o médico não contestou 7 acusações criminais que recebeu, sendo condenado a 10 anos de prisão, cumpridos em liberdade, obviamente. Também 200 horas de serviço comunitário e ainda foi multado em $17 mil por autópsias mal feitas e despesas de exumação e também renunciou à licença médica, mudando-se para o estado de Washington. Como um criminoso condenado, era ilegal para Erdmann possuir armas, mas em 1995 a polícia encontrou na sua casa 122 armas, incluindo espingardas, revólveres, um rifle M16 automático. As armas foram, claro, confiscadas e ele passou 2 anos preso por essa infração. Mas calma, abduzidos, eu ainda não mudei de caso, apesar de ser bem interessante essa patifaria médica aqui. Vamos lá. Enfim, a falsificação de autópsias e a adulteração de evidências relacionadas a cerca de 100 casos levou dúvidas em dezenas de processos nos quais ele havia atuado. E no julgamento de Garrett, o acusado da morte da freira no Halloween, este Dr. Erdmann declarou que jogou fora as amostras de DNA porque ninguém lhe disse para salvá-las. A pedido do Papa João Paulo II, a governadora Ann Richards concedeu a Garrett um adiamento de 30 dias pouco antes de sua execução em 1992. E esta foi a primeira vez desde que o Texas retomou as execuções em 1982 que um governador interveio. Mas o Conselho de Perdão e Condicional do Texas votou contra a comutação da pena de morte para perpétua, apesar das provas serem todas circunstanciais e dos argumentos de que Garrett era mentalmente doente como resultado de abuso físico e sexual sofridos na infância. Tanto um documentário quanto um filme foram feitos sobre o caso e se chamam The Last Word, e a ONG Anistia Internacional está envolvida nesse caso. Como vocês devem saber, a pena de morte é atualmente uma condenação prevista pela legislação de 29 dos 50 estados norte-americanos. Porém, em inúmeros casos, gera controvérsias, tendo-se em vista possíveis erros processuais. Johnny Garrett, inocente ou culpado, foi executado. E para que hoje se façam novas análises de DNA, um pedido da família que acredita na sua inocência e quer seu nome limpo, mesmo que póstumamente, um juiz deverá determinar a reabertura do caso. Com base em todo o exposto, caríssimos abduzidos, na opinião de vocês, Johnny Frank Garrett era inocente ou culpado? Deixe nos comentários o que você pensa. E quanto a esse Dr. Erdmann, não sei o que vocês pensam daquele lance inicial que eu comentei sobre crenças celtas referentes ao Halloween, mas parece, e só parece, que em algum momento os tais espíritos malignos saíram do mundo sobrenatural, passaram para cá e resolveram ficar de vez nesse lado.
Espero que tenham gostado do caso de hoje. Sábado que vem tem mais um vídeo especial aqui da nossa série Criminal de Halloween. Deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo, lembra lá dos passinhos do engajamento, comentar, nem que seja um emoji, compartilhar e, claro, curtir o vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.